Em 1995, eu estava concluindo o meu curso de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina e eu precisava decidir, como muitos aqui têm que fazer, o tema do meu TCC. Eu não tinha definido ainda, era o último ano, eu era recém-convertido, tinha 4 anos de batizado na Igreja Adventista e lendo alguma pouca coisa que havia, naquele tempo, sobre a história da igreja no Brasil, eu então me decidi por estudar e preparar um livro-reportagem sobre a chegada do Adventismo ao Brasil. Depois virou livro pela Casa Publicadora Brasileira. Então, gastei alguns meses ali pesquisando a região de Gaspar Alto, Brusque, Itajaí, lá em Santa Catarina, uma vez que ali é o berço do Adventismo em nosso país, E, irmãos, eu quero confessar a vocês que, mais do que me possibilitar a formatura, mais do que permitir que eu depois publicasse um livro, muito mais do que tudo isso, o que valeu a pena foi a inspiração que eu pude obter ao pesquisar essa história, ao ter contato com a vida desses pioneiros que deram a vida, suor, derramaram lágrimas, para que a mensagem do Adventismo pudesse ganhar o Brasil, e hoje temos, pela graça de Deus, o maior país adventista no mundo. Ao ver o que eles fizeram lá com tão poucos recursos, mas com muita fé, muita coragem, eu fiquei até algumas vezes envergonhado por pensar que hoje temos tantos recursos, Veja, os pioneiros não tinham microfone, não tinham videoprojetor, não tinham rádio, nem TV Novo Tempo, mas olha o quanto eles fizeram. E hoje nós estamos muito mais aparelhados do que eles, mas eu fico pensando, será que estamos fazendo tanto quanto eles fizeram? Com a mesma garra, com o mesmo empenho, com a mesma vontade de que logo Deus, o Pai, diga para o Filho, vai, chegou a hora, vai buscar os meus filhos, porque estão preparados, porque a igreja está pronta. Nós precisamos realmente fazer com que a letra da música que ouvimos seja logo cumprida em nossa vida. Chega de esperar, Já deu tempo de perceber que esse mundo não presta e de que o nosso lar não é aqui. Então, quando estive lá em Gaspar Alto, ali está a foto da primeira igreja adventista organizada no Brasil, realmente aquilo foi uma inspiração para a minha vida. E me fez lembrar, na ocasião, de um texto em que Paulo escreveu na carta ali aos Hebreus, Hebreus capítulo 13, verso 7, na linguagem de hoje, ele diz assim: lembrem-se de seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que tinham. É bíblico. Precisamos pensar mais nas nossas raízes, conhecer a história dos nossos pioneiros e honrá-los, seguindo seus passos. 2 lugares em especial me trouxeram impacto sobre mim quando eu visitei e pesquisei. Um deles foi o Cemitério da Esperança, lá em Gaspar Alto. Estranho, mencionar logo cemitérios, Mas foi isso mesmo. O segundo foi o Cemitério dos Pioneiros, que está localizado lá na Fazenda Passos, em Rolante, no Rio Grande do Sul. Por quê? Especialmente esse cemitério da Fazenda Passos, ali a situação é bem interessante, porque geralmente os cemitérios pequenos, eles têm ali um corredor central, e as tumbas que estão localizadas em ambos os lados do corredor, geralmente têm os pés dos túmulos voltados para o corredor central. Só que lá no cemitério da Fazenda Passos, em Rolante, a coisa é diferente. Os túmulos estão todos voltados para uma única direção. Então a cabeça do túmulo está aqui, os pés no corredor, e do outro lado do corredor, a cabeça para o corredor e os pés para o outro lado. Então todos alinhados na mesma direção. Eu fiquei curioso com aquilo e perguntei à pessoa que me guiava ali pela região, por que aqui os túmulos estão todos voltados para uma só direção? E ele me respondeu com uma pergunta: que direção é aquela? Eu não sabia, perguntei qual é a direção, estou meio perdido por aqui. Ali é o Oriente. E na hora eu entendi por quê. Você lembra do texto, Surge logo no Oriente uma nuvem, uma pequena nuvem do tamanho, mais ou menos do tamanho da mão de um homem. Essa nuvem vai crescendo, se tornando radiante, brilhante. É a nuvem de anjos que rodeia o Salvador. Os pioneiros pediram para ser sepultados na direção em que Cristo virá. Porque, para eles, a coisa mais importante era, na volta de Cristo, levantar-se e olhar para o rosto de Jesus.
Que bonito, não? Pensem em como eles viveram e como morreram. Aqueles pioneiros dormem no pó da terra, mas ainda hoje a sua história fala, inspira e motiva. Eu fiquei emocionado quando vi aquela situação ali, aquela configuração do cemitério e a explicação que me foi dada. Deixa eu fazer uma pequena pesquisa aqui com vocês, só para medir aí o grau de conhecimento da história da igreja. Quantos aqui sabem quem foi Guilherme Belz? Posso ver as mãos? Alguns? Menos do que eu esperava. Quantos aqui sabem quem foi Guilherme Stein Jr.? Talvez as mesmas mãos, né? Deixa eu dificultar um pouquinho então. Quantos aqui sabem quem foi Huldreich Graf? Puxa. Quem sabe aqui quem foi Frank Westphal? 3, 4 mãos salvaram a situação. Quem foi Albert Stauffer? Tem algum comportor aqui? Gente, conheçamos os nossos pioneiros. Os 2 primeiros Guilhermes, são 3 Guilhermes famosos, né? Na nossa obra. Guilherme Miller, quem sabe quem foi? Aí, Guilherme Miller, Guilherme Miller, Guilherme Belz e Guilherme Stein, para a nossa história, aqui especialmente no Brasil, porque Miller, eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre ele, mas o Guilherme Belz foi o primeiro adventista batizado no Brasil, graças à pregação das 3 mensagens angélicas, né? Guilherme Stein, deixa eu corrigir a situação aqui, Belz foi o primeiro converso ao adventismo, graças à pregação das 3 mensagens angélicas. Stein foi o primeiro batizado no Brasil, porque o pastor Westphal, que foi o primeiro pastor adventista a pisar em nosso país, desceu ali no Rio de Janeiro, foi para São Paulo, batizou um grupo que já havia ali de conversos, e depois desceu para Santa Catarina, fazendo lá o 2º batismo no Brasil. Huldreich Graf foi o primeiro pastor designado para servir a Associação Brasil. O campo dele era o Brasil. Ele estava lá em Santa Catarina, recebia uma ligação no celular. Que celular? Ele recebia uma carta dizendo: pastor, vem aqui para o Maranhão, tem uma família interessada. Aí ele pegava seu carro ou ia para o aeroporto, esqueça isso. Ele pegava o seu burro, jumento, em alguns lugares tinha alguma linha incipiente de trem, e ia para a Bahia, para o Maranhão, dias, semanas de viagem, para visitar uma família. Era assim. Huldreich Graf, primeiro pastor adventista designado para servir no solo nacional. Quem mais que eu falei? Albert Stauffer, primeiro comportor, primeiro missionário a pisar no solo do Brasil. Veio do Uruguai, chegou até o sul do Brasil e ali encontrou algumas famílias que já haviam se convertido, graças à leitura de livros e revistas da Casa Publicadora Brasileira nos Estados Unidos, porque a do Brasil não existia ainda. Ela começou em que ano mesmo? A brasileira? 1900. Tendo como primeiro editor o próprio Guilherme Stein Jr. É a história. Sabiam que quem não sabe de onde veio não sabe para onde vai? Isso é verdade. Quando não conhecemos nossas raízes e nossa história, corremos o risco de pensar que somos um movimento qualquer, que somos mais uma igreja evangélica neste mundo, há tantas e boas, né? Então por que mais uma? Nós não somos uma igreja a mais. Nós temos uma missão muito clara. Temos uma origem profética. E isso deve orientar a nossa missão. E isso deve moldar nosso estilo de vida. Se esquecemos, corremos sérios riscos em várias áreas. Ellen White também nos aconselha, nos motiva, nos admoesta a conhecer a história dos nossos pioneiros e do nosso movimento. Ela diz, no Testemunhos para a Igreja, volume 6, a história passada desta causa deve ser repetida muitas vezes ao povo, tanto aos velhos como aos moços. Necessitamos rememorar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo pelas suas maravilhas. Um outro texto, no livro Outro Poder. O registro da experiência vivida pelo povo de Deus no início da história de nosso trabalho deve ser publicado. Muitos dos que desde então aceitaram a verdade não conhecem a maneira como o Senhor atuou. A experiência de Guilherme Miller e seus companheiros, do capitão José Bates e dos pioneiros da mensagem adventista, precisam ser mantidas diante do nosso povo. Olha a necessidade aí. Os registros da história sacra são escritos
não meramente para que possamos ler e nos maravilhar, mas para que a mesma fé que operou nos servos de Deus no passado possa operar em nós. Essas histórias dos pioneiros, do início da obra, que são maravilhosas realmente, não estão ali só para nos deixar maravilhados, como diz Ellen White. Estão ali para nos inspirar a agir como eles agiram. E já que ela disse que nós temos que conhecer, por exemplo, a história de Miller, vou começar com ele então. Guilherme Miller, o capitão, cuja história é tão interessante. Lemos alguma coisa agora na meditação, né, nas meditações diárias, e este ano todo nós temos aí um material muito bom para não esquecer da história. Miller é um dos pioneiros que mais me cativam, a história dele realmente é muito impressionante. Ele nasceu numa família cristã, era cristão, protestante, só que na juventude, ele, que era muito inteligente, lia muitos livros, né? Sempre que podia estava lendo alguma coisa, ele acabou se tornando um deísta, ele se afastou de Deus e passou a ser uma espécie de cético que cria que Deus até podia existir, mas era um ser, uma coisa qualquer, distante, não envolvida com a terra, com as pessoas aqui na terra. Ele se tornou um deísta. Só que, depois de algum tempo, ele acabou se alistando no exército, e em 1812 ele foi para a guerra como capitão agora. Uma guerra muito desproporcional. As tropas inglesas reuniam ali mais de 15 mil homens, e as tropas americanas, 5 mil soldados mal preparados. Era uma guerra suicida, mas ele foi. Assim como é comum nas guerras, né? As pessoas ou se afastam de Deus, esquecem de Deus, ou elas se aproximam mais de Deus. As guerras, como se diz, revelam os extremos do ser humano. E ali na guerra, Miller viu coisas que abalaram sua descrença. Especialmente o fato de que os americanos ganharam a guerra. E ele começou a entender e pensar que Deus tinha, quem sabe, um plano para aquela nação norte-americana. Ele volta da guerra, carregando muitas cicatrizes espirituais, psicológicas. E quando ele está ali de volta à sua cidade, pequena cidade de Hampton, Low Hampton, ele então é abordado por alguns amigos que antes gostavam de debochar da religião e tentam trazê-lo de volta para aquele estilo de vida, né, de deboche, de curtir a vida, e o Miller diz, não, agora eu preciso estudar a Bíblia. Como assim? A Bíblia está cheia de erros, Miller, você sabe disso? Pois eu vou fazer justamente isso, vou estudar a Bíblia para tentar demonstrar que ele é confiável. E ele começa então a estudar do Gênesis e vai avançando somente com a Bíblia e uma concordância, porque ele não queria ser contaminado com outras ideias. Que motivação bonita essa, né? Quantos hoje fazem isso? De pegar a Bíblia por si mesmos e querer entendê-la de todo o coração. E Miller então se lança a essa aventura. Aí está a casa dele, lá em Hampton, no estado de Nova York. Aí o quarto dele, o original, tudo está ali na mesma disposição no tempo dele, sobre a escrivaninha. Você vê ali a Bíblia que ele usou, uma réplica da Bíblia, e a concordância de Cruden, que ele usou para estudar a palavra. Você conhece a história, sabe que ele foi avançando e harmonizando texto com texto. Mas um texto em especial o fez parar na pesquisa e se aprofundar mais ainda. Qual foi o texto que chamou a atenção de Miller? E que mudou a história do mundo? Daniel 8,14. Esse mesmo. 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Você sabe que naquele tempo eles entendiam que o santuário fosse a Terra, né? O planeta Terra. E se a Terra, na compreensão dele, seria purificada, isso significava que Jesus ia voltar logo. Ele precisava calcular então, com urgência, que profecia era essa, que número era esse, 2.300 anos literais, dias proféticos. E Miller chegou à data. Só que ele ficou muito preocupado com isso, porque ele descobriu algo estrondoso e precisava compartilhar, não é? Ele sentia esse chamado. Eu preciso contar para as pessoas que daqui 2 décadas, no máximo, né, Jesus estará de volta. Mas ele tinha medo. Miller tinha já aí seus 50 anos. Naquele tempo, uma pessoa com 50 anos já era idosa, no século XIX. Quem vai ouvir um fazendeiro aposentado, 50 anos, a essas alturas, uma mensagem dessa? Ele tinha medo, ele não queria pregar. E ele então fez um pacto com Deus, uma oração assim meio interesseira, né? Dizendo assim, Senhor,
eu vou pregar se hoje, sábado de manhã, hoje aparecer alguém aqui na minha casa me pedindo para pregar o que eu estou estudando. Só assim eu vou aceitar. E ele ficou tranquilo. Duvido que essa oração será atendida. Meia hora depois, batem a porta dele, aquela porta lá na tela, era o sobrinho de Miller. Mas o que você faz aqui essa hora da manhã? Sábado. Tio Miller, o pastor da nossa igreja, lá de Lowhampton, não poderá estar conosco esta noite. E o papai pediu para eu vir aqui, convidar o senhor para pregar sobre esses assuntos que o senhor tem estudado na Bíblia. E agora? Miller, indignado consigo mesmo, saiu pelos fundos da casa, para esse bosque, para reclamar, gritar, chorar diante de Deus. Por quê? Porque ele dizia assim: Senhor, quando eu era um cético, eu sempre fui fiel à minha palavra. Agora que eu sou um cristão, não vou ser? Dá-me forças, porque eu vou pregar. E aí a coisa começou. O maior reavivamento espiritual pelo qual os Estados Unidos passaram em toda a sua história. Só para você ter uma ideia do que foi esse abalo, a população norte-americana naquele tempo, no século XIX ali, quase meados do século XIX, era de apenas 17 milhões de habitantes. A pregação dos mileritas alcançou 1 milhão de pessoas. Não quer dizer que eles se converteram, né? Era 1 milhão de pessoas, assim, na expectativa, querendo ver o que ia acontecer. 50 mil pessoas se converteram. Era o grupo de mileritas, ou de adventistas, ainda não do sétimo dia, né? Eram adventistas de várias igrejas, metodistas, congregacionalistas e outras mais. Mas se consideravam adventistas porque criam no advento. 50 mil pessoas. 1 milhão de pessoas estavam ali na expectativa. Será que ele vem mesmo? Se vier, eu quero estar junto com esse pessoal. Será que vem? Então, realmente foi algo assim, bastante significativo naquela história, na história norte-americana. Uma das mileritas se chamava Rachel Oakes, que era batista do sétimo dia. A Rachel havia se mudado para a cidadezinha de Washington, em New Hampshire, e ela então havia se unido a uma congregação do pastor Frederick Wheeler, que não eram guardadores do sábado. E numa certa ocasião, o pastor Wheeler, mencionando ali os mandamentos de Deus, Raquel levanta a mão, ou depois do culto, não sei, conversou com ele e disse: pastor, vocês não podem falar dos mandamentos de Deus. Mas por que não? Vocês não guardam os mandamentos? Não. E o sábado? E Raquel, então, ensina aquele pastor que humildemente aceita o que ela tinha a lhe oferecer. E Frederick Wheeler e toda aquela congregação tornam-se guardadores do sábado, não ainda adventistas do sétimo dia, né? Porque a igreja não existia ainda organizada. Guardadores do sábado. A dezenas de quilômetros dali, morava um senhor, capitão de navio, muito distinto, culto, chamado Joseph Bates. José Bates, mais conhecido assim. Ele ouviu falar do que tinha acontecido lá em Washington, na pequena cidade de Washington, e ficou muito curioso. E note, mais uma vez, o interesse pela verdade, a sede de saber. Miller, não sei qual foi o meio de transporte que ele usou, mas ele percorre dezenas de quilômetros até a igreja de Washington para conversar com o pastor Wheeler, para saber o que está acontecendo. Por que vocês estão guardando o sábado? Miller passa a noite inteira estudando a Bíblia com o pastor Wheeler. E na manhã seguinte, ele já é também um guardador do sábado. Olha que sinceridade, olha que coisa maravilhosa. Ele volta para a sua cidade e começa a pregar ali. Essa casa ali na foto pertenceu a ele e a nossa igreja está restaurando ali para ser também um dos pontos históricos visitados ali nos Estados Unidos. Ela é de 1742. Atrás dela tem um muro de 1600 e pouco, o tempo dos pais peregrinos. Realmente é um local muito significativo para a história norte-americana mesmo. Bates teve um sonho. E no sonho, lhe foi mostrado uma cidade que ele reconheceu como sendo Battle Creek, dezenas de quilômetros também da sua casa. Ele vai para lá, entendendo que Deus queria que ele pregasse ali. Quando chega a Battle Creek, ele vai aos Correios e pergunta: quem é a pessoa mais honesta aqui nessa cidade? Olha que abordagem interessante.
quem é a pessoa mais honesta aqui nessa cidade? E o pessoal do correio diz, sem pestanejar, né? É David Hewitt, e ele mora em tal lugar. Bates vai até a casa de Hewitt, aqui está uma réplica da casa dele, na Vila Adventista Histórica, isso em 1852. Bate a porta, é atendido e Bates diz assim, o senhor é David Hewitt? Sim, sou eu. Fiquei sabendo que o senhor é o homem mais honesto aqui dessa cidade, eu tenho uma mensagem para você. Pode entrar. Era o momento do culto familiar. Bates participa do culto que dura o dia inteiro, estudando a Bíblia com eles. Fim do dia, David Hewitt e toda a sua família já são guardadores do sábado também, naquela cidade. Ali em Battle Creek, nós temos um pedaço muito significativo, marcante da nossa história, né? Inclusive porque nessa vila histórica está a casa, essa sim, a única, original, em que Ellen White morou com seu esposo Tiago. Está ali. Ela se limitava a essa parte central, depois o Tiago White construiu esses anexos, um dos quais passou a ser o quartinho dos filhos, dos 2 filhos. Tem uma bicama ali, que só cabe a cama no quarto mesmo. Era uma casa muito humilde, né? Mas nessa casa, e por que os White se mudaram para lá? Porque os irmãos convidaram, venham para cá, nós queremos montar uma editora aqui já há vários adventistas, podemos começar a obra aqui de forma mais, um pouco mais facilitada, e eles aceitaram o convite, Ellen White entendeu que vinha de Deus e foram morar lá, e moraram ali por alguns anos. Nessa casa, e nesse quarto, foi escrita uma obra que realmente abalaria o mundo. O Grande Conflito. Nesta cadeira original, e sobre essa escrivaninha, Ellen White escreveu o livro Grande Conflito. Realmente são lances assim muito especiais, né, da nossa história. Mas voltando um pouco atrás na história que eu estava contando a princípio, sobre o desapontamento de 1844, Miller pregou, outros milleritas pregaram com todo empenho. Mas você sabe que o dia 22 de outubro de 1844, o cálculo profético estava correto, passou e Jesus não voltou. Aquilo trouxe um amargo desapontamento, uma situação muito triste para aqueles que haviam crido nessa mensagem. Só para ter uma ideia assim, de uma história apenas, entre milhares, porque 50 mil estavam esperando, né? De todo o coração. O pastor Carlos Fitch era um dos milleritas. E ele pregou com todo o seu coração, com todo o seu entusiasmo, a volta de Cristo para aquele dia marcado. Só que uma semana antes, ele acabou falecendo com pneumonia, de tanto que realizou batismos lá naquele norte dos Estados Unidos. Outubro já é setembro, outubro já está ficando frio ali, e ele acabou contraindo pneumonia e faleceu 8 dias antes da volta de Jesus. Mas a mamãe dizia assim para os filhos, não fiquem tristes, daqui uma semana o papai vai voltar. Pensa agora na situação. Os dias vão se passando, as crianças ficam empolgadas, papai já vai voltar. E o dia 22 de outubro chega, é o dia do encontro. Amanhã passa, à tarde também. Eles pensam, deve ser à noite então, talvez à meia-noite, né? Porque a Bíblia fala que à meia-noite veio o noivo, quem sabe à meia-noite. Só que à meia-noite chega também, os relógios em muitos lares bateram ali, à meia-noite, e Cristo não veio. Na casa dos Fitch, uma mãozinha pequena toca a mão da mamãe e pergunta, mamãe, por que papai não veio? O que você diria para o seu filho? É fácil falar, né? Foi um grande desapontamento. Mas quando a gente pensa nas histórias, assim, pontuais, a gente consegue avaliar um pouco mais a dor pela qual aquelas pessoas passaram. Foi algo muito triste, realmente. Essa pedra aí, essa rocha, ela fica nos fundos da casa do Miller, próximo àquele bosque que eu mencionei. No dia 22 de outubro de 2014, um grupo de editores, eu estava lá com eles, incluído, tivemos o privilégio de, no exato dia, 170 anos antes, ali estavam Miller, sua família e seus amigos, esperando Jesus voltar. Ela é chamada de Rocha da Ascensão. E naquele dia ali, estávamos com o pastor Alberto Tim, que hoje é diretor associado do White State, na conferência geral, na associação geral. Fizemos uma oração e pedimos a Deus que apressasse o dia. 170 anos já se passaram e ainda estamos aqui. E ali não foi fácil
segurar ali as lágrimas, né, e nos emocionarmos. Foi realmente uma ocasião muito especial de pensar que aqueles heróis tombaram já dormem no pó da terra e morreram aguardando a volta de Jesus. Miller não tinha mais ambiente agora para permanecer na sua igreja original. Eles foram escorraçados, eles eram humilhados como milleritas, adventistas. O que restou para ele? Construir essa igrejinha, com a ajuda de amigos, na sua propriedade. E nessa igrejinha, ele então, com a sua família, congregava, pregava ainda, e se manteve fiel até o fim. Ellen White escreveu palavras muito carinhosas a respeito desse homem. Ela escreveu lá no livro Primeiros Escritos, na página 258, o seguinte, olha só. Deus escondeu Miller na sepultura, afastando-o daqueles que o estavam constantemente desviando da verdade. Moisés errou quando estava prestes a entrar na terra prometida. Assim também eu vi que Guilherme Miller errou quando devia logo entrar na Canaã celestial, em permitir que sua influência fosse contra a verdade. Outros levaram-no a isso, outros darão conta por isso. Mas os anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Amém? O cemitério em que ele está enterrado com a sua esposa, Lucy, fica ali perto da sua casa. Estar ali naquela localidade também é algo especial. A gente sabe que os anjos guardam a sepultura dos crentes, mas assim, a gente lê isso e sabe que ali de fato existe, há um anjo, e você estar ali realmente evoca sentimentos muito especiais. Miller cometeu seus erros, Miller não conseguiu compreender aquilo que os adventistas depois compreenderiam, e Deus permitiu que ele fosse à sepultura, quem sabe até antes do tempo, para preservá-lo, para salvá-lo. Que carinho! Eu comparo Miller aos grandes reformadores do passado. Houve uma reforma no século XVI, Lutero, Calvino e outros. E houve uma grande reforma no século XIX. E Miller é um desses reformadores. Uma pessoa sincera, uma pessoa dedicada a Deus e que disse, em Cristo encontrei um amigo. Que lindo, né? Esse servo de Deus está lá, aguardando inconscientemente a volta de Cristo, e um dia Deus vai falar assim para ele, você estava certo. Ele voltaria e está aqui com você agora. Bom, vamos voltar, cheio de viagem no tempo hoje. 1000 anos antes, agora, no tempo, 2000 anos antes quase, tempo de Cristo. E vamos analisar um pouquinho agora do desapontamento parte 1, o que podemos chamar então de desapontamento parte 1. Lá em Lucas 24, verso 21, diz assim, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é hoje já o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Quem disse isso? Cleopas e seu amigo, não sabemos o nome dele, né? Que caminhavam para Emaús, uma aldeiazinha distante a 12 quilômetros de Jerusalém. Eles esperavam que Jesus fosse o rei, você sabe disso, que esperavam que Jesus fosse o libertador de Israel, que expulsaria os romanos e lhes daria cargos importantes no novo reino. As expectativas deles eram essas, mas Cristo tinha morrido naquela sexta-feira, fatídica. E todas as esperanças deles foram por terra. Uma situação muito triste, sem dúvida nenhuma. Quando Cristo morreu na cruz, houve muita tristeza e desapontamento gerados por quê? Por falsas expectativas. Agora, vamos de novo fazer aqui, aquela história que eu contei do Carlos Fitt, podemos aplicá-la também ao tempo dos que viveram com Jesus aqui na terra. Olha o que Ellen White escreveu no Desejar Tuas Nações, página 776. De todos os lados ouvia-se o clamor, queremos Cristo, o médico, mas eram expulsos dos átrios do templo, e foram postados soldados às portas. Os sofredores que tinham ido para ser curados pelo Salvador, sucumbiam ante a decepção. Médicos eram consultados em vão. Não havia eficiência como a daquele que jazia no túmulo de José. Pensa numa história mais ou menos assim. Um casal que morava numa vila próxima de Jerusalém, estava com a sua filhinha doente, à morte. Mas eles ouvem falar de que em Jerusalém havia um homem bondoso que curava as pessoas, que recebia as crianças. Eles então pegam essa menininha no colo e caminham quilômetros para encontrar esse homem. E quando chegam lá, no domingo, quem sabe, recebem a notícia de que ele estava morto.
estava na sepultura. Como voltar para casa agora? Com as suas esperanças frustradas. Não havia eficiência como a daquele que jazia no túmulo de José, diz Ellen White. Tremendo desapontamento. Cadê a multidão que havia sido alimentada com os pães que Jesus tinha multiplicado? Onde estavam? Onde estava a multidão de curados? Onde estavam os 10 leprosos? Nem os discípulos estavam ali. Estavam trancados numa casa com medo, desapontamento, decepção e tristeza. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de remir Israel. Essa frase, ela resume totalmente o desapontamento pelo qual passaram. Todos os discípulos, né? Antes de a gente analisar um pouquinho mais esse desapontamento parte 1, é preciso que nós analisemos o que a gente pode chamar de entrada triunfal parte 1. Lá em Mateus 21:10 está escrito: quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é esse? Olha, essa entrada triunfal de Jesus é muito estranha, porque ele sabia que no momento em que ele entrasse, montado no jumento, sendo aclamado pelas pessoas, todo judeu conhecedor da Bíblia se lembraria na hora de Zacarias capítulo 9, verso 9, que diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, montado sobre um jumento e sobre uma jumentinha, filho de uma jumenta. Gente, a pergunta é, por que Jesus fez isso? Se ele sabia que dali a pouco ele seria morto. Ser aclamado como rei e depois permitir-se morrer? Que atitude estranha. Algumas perguntas ficam no ar, né? Primeira, como podia Jesus, o caminho, a verdade e a vida, participar de um engano premeditado? Segunda, como podia o príncipe da paz preparar intencionalmente o cenário, o ambiente, para a tristeza que se seguiu? Terceira, Jesus enganou o povo ao levá-lo a vê-lo como rei? O que afinal causou a decepção? Boas perguntas, né? Que merecem respostas. Em primeiro lugar, o céu fez tudo o que pôde para advertir a humanidade. Querem alguns exemplos? Poucos. Primeira, João capítulo 1, 29. Como que João Batista identifica Jesus quando este veio para ser batizado? Eis aí o Cordeiro de Deus. Todo judeu sabia ou devia saber que cordeiros de Deus morrem no santuário. Se aquele homem era o Cordeiro de Deus, logo ele teria que morrer. Outro texto, Daniel 9, 26 e 27. Os judeus daquele tempo podiam até não compreender todos os detalhes da profecia, estava selada, mas alguma coisa era possível entender, pelo menos a parte que diz, no meio da semana o Messias será morto. Eles sabiam disso, o Messias morreria no meio da semana profética. Outro texto ainda mais conhecido, Isaías 53, do servo sofredor. Todo judeu sabia que o Messias, como ovelha muda, seria levado para onde? Para o matadouro. Eles tinham que saber disso. Gênesis 3,15, a primeira profecia messiânica na Bíblia. O Messias seria ferido pela serpente. Ele esmagaria a cabeça dela, é verdade, mas não sairia ileso dessa batalha. Ele sofreria, seria machucado, sentiria dor para salvar a humanidade. Ele sofreria. Gente, 9 meses antes de Cristo morrer, você começa a ver nos evangelhos ele advertindo seus seguidores. Por exemplo, Lucas 24, 7, ele diz: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado, mas ressuscite no terceiro dia. Mas aí alguns, como Pedro, diziam: não, Senhor, não vai ser assim não. Que é isso? O Senhor vai ser o nosso rei. E alguns aqui já querem saber quem vai ficar à direita, à esquerda, cargos. Eu vou morrer. Não, Senhor, que é isso? Por favor, não fala uma coisa dessa. Eles tinham expectativas maiores do que os planos de Deus. Quem aqui nunca passou por isso também, né? De ter planos e só pedir para Deus abençoar os planos, e não para Deus conduzir as coisas. Eles não eram diferentes de nós. Tinham seus planos, suas aspirações, seus desejos. Por isso a decepção. Quem se coloca nas mãos de Deus e diz: Senhor, conduz a minha vida, esse mais dificilmente se desaponta, porque é Deus quem guia. Por mais de 4.000 anos, o céu fez tudo o que pôde para impedir a incompreensão do povo
e o consequente desapontamento. Mas havia chegado o tempo de Jesus realizar o mais significativo ato da história. Qual? A redenção da humanidade e a vindicação do caráter de Deus. Havia chegado o tempo, a plenitude dos tempos, e Deus não ia mais adiar agora a sua obra em função da incompreensão dos seus seguidores. E ele vai adiante, assim mesmo. De que adiantava Deus realizar uma obra tão importante, um ponto central na história, a cruz, e não haver aqui na terra divulgação disso, publicidade em torno disso? A própria placa sobre a cruz é significativa. Muitas pessoas eram crucificadas pelos romanos, bandidos, ladrões, insurgentes, mas apenas um, que se saiba, teve sob sua cruz um outdoor, escrito em 3 línguas que todo mundo podia ler. Alguma delas a pessoa ia conseguir ler. Latim, os romanos entendiam. Aramaico, os judeus entendiam. E grego, todo mundo entendia, que era o inglês da época. Um outdoor que dizia: este é o rei dos judeus. Imagina, Páscoa, multidões passando ali, já estavam até acostumados a ver aquela cena dantesca, cruzes ali pelo caminho, e de repente uma daquelas chama a atenção. Mas o que é aquilo? Como assim, rei dos judeus? O que está acontecendo? Depois veio o terremoto, escuridão por várias horas. O que está acontecendo aqui? E muita gente voltou para casa naquela Páscoa, contando para os outros o que tinha acontecido. E muita gente voltou para casa crendo, como aquele soldado, que aquele era o Filho de Deus. Por quê? Porque a despeito dos enganos das pessoas, da má compreensão delas, Deus fez o que ele tinha que fazer. Divulgou, deu publicidade. Ainda que alguns fossem passar por um desapontamento, mas depois creriam, entenderiam tudo o que tinha acontecido. E mais, Deus usou essa prova terrível para peneirar a sua igreja também. Onde estava a multidão dos alimentados pelos pães de Jesus? Um punhado apenas permaneceu ao lado dele. Por quê? Não, eu não quero mais saber desse Messias morto, eu não quero mais saber dessa religião perseguida, mas os sinceros permaneceram esperando. Os próprios discípulos, né, que embora estivessem com medo, estavam lá orando, buscando compreensão. O que aconteceu? Vamos orar, vamos buscar a Deus. E Jesus não deixa esse pessoal sem respostas. Ele aparece para eles, dizendo: Pai seja com vocês. Fiquem tranquilos, está tudo sob controle. Agora eu assumo o controle. É o meu sonho que eu vou dar para vocês. Vocês têm que pregar para o mundo inteiro agora. E foi o que eles fizeram. Houve uma transformação miraculosa naquelas pessoas, que antes morriam de medo, agora queriam morrer por Jesus. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, agora aceitou, como diz a tradição, ser crucificado de cabeça para baixo. Não estou nem aí, pode matar. Paulo, pode decapitar. A minha coroa está garantida. O que aconteceu com eles? Eles viram Cristo vivo e a sepultura vazia. Isso mudou a história deles. E isso tem que mudar a nossa história também, sabia? Porque nós não estamos apenas num movimento religioso qualquer. Nós pertencemos a um movimento cujo líder está com a sepultura vazia e ele está no céu, no santuário. Isso faz toda a diferença. Bem, nós podemos então entender o seguinte, que no caminho para Emaús, Jesus apareceu para aqueles 2 discípulos, não muito conhecidos, não eram dos mais famosos, não foi Pedro, João, Tiago, era Cleopas e um outro que de quem nem sabemos o nome. E o interessante é que, ao falar com eles, Jesus relembrou vários textos que eles já conheciam, não é? E começando por Moisés e por todos os profetas, eles conheciam tudo isso. Eles eram judeus devotos, mas eles mesmos dizem assim: gente, a gente já sabia de tudo isso, por que a gente não entendeu? E não é verdade que o nosso coração ardia quando pelo caminho ele explicava o que estava nas Escrituras? Teu coração arde quando você lê a Bíblia? Teu coração arde quando você estuda a história desse movimento maravilhoso? Ou já acostumamos com isso? Não podemos acostumar, temos que nos maravilhar sempre, sempre e cada vez mais. Mas o fato é que eles ficaram estarrecidos. Nós já sabíamos de tudo isso. E Cristo explicou para eles, mais uma vez. O que aconteceu depois? Os discípulos reexaminaram cuidadosamente as Escrituras e, capacitados pelo Espírito Santo, fundaram um poderoso movimento que abalou o mundo. Qual movimento? A Igreja Cristã. Portanto, a Igreja Cristã nasceu sim de um desapontamento, da cruz. Usado por Deus, a despeito da má compreensão das pessoas. É assim que Deus age muitas vezes. Usa
as nossas falhas, nossas incompreensões, para o nosso próprio bem. E ali nasce, então, a igreja cristã. E aqui nós podemos traçar alguns paralelos, então, né? Veja só. Entrada triunfal, parte 1. Onde aconteceu? Em Jerusalém. Grande desapontamento, parte 1. Foi o quê? A cruz. Qual foi, então, a entrada triunfal, parte 2? Quando foi de novo na história em que Deus realizou uma obra muito importante no santuário celestial e precisou, a despeito da incompreensão dos seus filhos na terra, realizar uma ampla publicidade disso. Quando foi? Século XIX. O grande despertamento do segundo advento. Entrada triunfal, parte 2. E qual foi o grande desapontamento, parte 2? Óbvio, 22 de outubro de 1844. Há muitas semelhanças entre as histórias. Os mileritas não cometeram um erro maior do que os discípulos, em imaginar que as profecias previam que Jesus viria como rei no ano 31. Os erros foram semelhantes em ambos os casos. No dia 22 de outubro de 44, Jesus começou uma obra, uma nova fase de expiação tão importante quanto a da cruz. Agora aplicando seus méritos àqueles que se arrependiam. Juízo investigativo. E isso requeria também, como no caso da cruz, ampla divulgação para que pecadores pudessem crer, decidir-se e viver. Deus tinha que fazer isso. Mas assim como ele fez com os discípulos, ele também tentou advertir os adventistas, os mileritas. Veja só, Daniel capítulo 7, Lucas capítulo 12, Hebreus capítulos 8 e 9, Apocalipse capítulos 10 e 11. Apocalipse especialmente que dizia assim, João, representando aqui um povo, comeria o livrinho, antes selado, obviamente a Daniel. Seria doce a mensagem na boca. Como não ser doce para quem ama Jesus, pregar que ele vai voltar daqui a 10, 5, 2, 1 ano. Que doçura. Mas uma vez compreendida a mensagem, ela seria amarga no estômago. Passaram por isso. Mas o verso seguinte diz, agora importa que tu profetizes ainda a outros povos, nações, línguas. A missão estava ali, mas eles não conseguiram ver, porque estavam tão empolgados com o verso anterior, que não viram que a pregação não se limitava aos Estados Unidos. Mas depois entenderam. E Deus usou também esse desapontamento para filtrar essa igreja, peneirá-la, prová-la. Onde estava aquela multidão? 1 milhão de pessoas expectantes. A maioria voltou para a sua vida normal, perderam a fé, voltaram para suas igrejas, sua vida comum. Mas um punhadinho de gente ficou ali esperando de Deus uma resposta. Deus tem que nos ajudar. Está tudo correto, a gente fez a vontade dEle. Não pode ser um engano, não pode ser mentira. Alguma coisa Deus vai nos dar. E a quem Deus explicou primeiramente o que tinha acontecido? Foi a Ellen White, Tiago White, José Bates. Não foi aos mais famosos discípulos. Foi a um discípulo bem desconhecido, até então, chamado Hiram Edson. Edson era um fazendeiro, um pregador, amava a mensagem do Evangelho, morava nessa fazenda. Ali está uma réplica do celeiro em que estava um grupinho de adventistas orando, pedindo a Deus compreensão. E Edson, como bom pastor, que era na prática, ele então se levanta a oração e decide ir para um outro local para orar e confortar um outro grupo de adventistas que estava ali também triste, chorando. E quando atravessava um milharal que fica ali ao lado de sua casa, ele teve uma compreensão. Pela primeira vez na história, alguém entendia claramente o que estava acontecendo no santuário celestial. Alguns creem que possa ser até uma visão que ele teve ali no milharal. Tanto é que ele é chamado de Cleopas do milharal. Enquanto caminhava, ele entendeu. A palavra de Deus tornou clara. Não era a volta de Cristo, era a passagem de Cristo do lugar santo do santuário para o Santíssimo, a fim de começar o juízo investigativo e realizar no céu uma obra muito importante e na terra também uma obra importantíssima de divulgação dessa mensagem de esperança. Sabem, nesse local, naquele momento, podemos dizer que nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a compreensão dessa mensagem do santuário e com a clara missão de pregar essa mensagem às pessoas. Cristo está vivo, está no santuário, está intercedendo por nós. Essa nova compreensão foi estudada e reestudada, e no devido tempo surgiu um grande movimento religioso mundial. Qual? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém?
também surgiu do desapontamento. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar disso. Porque Deus usou também esse método para trazer essa igreja à existência. Não fosse esse desapontamento, talvez nem existíssemos como igreja, como organização. É interessante pensar nisso, né? Satanás sabia muito bem o que estava acontecendo, porque ele conhece a palavra, as profecias. Ele sabia que esse movimento viria para abalar o mundo. E ele tentou, por todas as maneiras, abafar isso, dificultar o caminho. E é muito interessante quando você vai àquela região ali onde fica a fazenda de Hiram Edson, você vê que ali próximo, questão de poucos quilômetros mesmo, 8, 9, 10 quilômetros no máximo, há alguns lugares interessantes. O primeiro deles, que eu quero mencionar, é aqui em Hydelsville. Tudo isso aqui no estado de Nova York. Hydelsville, há um local ali, que tem uma placa grande, dizendo, Parque Memorial Hydelsville, local de nascimento do espiritismo moderno. Os espíritas têm aquele local como muito especial. Essa casa de madeira que está ali hoje, ela simplesmente está protegendo as fundações da casa que havia sido da família Fox, lembram? As meninas, as irmãs Fox, se comunicavam com os espíritos com batidas na parede. E Ellen White identificou isso como sendo a atuação de quem? Do inimigo de Deus. A casa pegou fogo no passado, e hoje tem, como eu disse, só estão ali os fundamentos de pedra naquele local. E aquela casa em volta foi construída para que protegesse aquilo ali. Em volta daquele memorial, há vários tijolinhos, assim, comemorativos, né? Um deles me chamou a atenção, porque ele diz assim, você consegue ler embaixo ali? There is no death. Não há morte. Não há morte. Nós lemos isso na Bíblia em algum lugar, né? Alguém dizendo, vocês não vão morrer não. A morte não existe, é uma ilusão. Lá em Gênesis. Primeira experiência mediúnica na história. O inimigo usa uma serpente para dizer a Eva, ludibriada, não se preocupe, você pode até pecar, mas você não vai morrer. Essa mentira, ela ganhou o mundo. E Deus chamou um movimento para dizer, morre sim. Mas não para dizer que morre sim, não é para isso, né? É para dizer o seguinte, olha, Cristo é a vida. Não caia nesse engano. Sem Cristo não há vida. Com Ele você tem a vida. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Essa é a mensagem que esse movimento deve pregar também. Contrariando isso aqui, essa mentira que tomou conta de tudo, do cinema, nos quadrinhos, nos videogames, na mídia em geral, das religiões em geral, infelizmente. Pessoas e mais pessoas se achando imortais, quando são pó. Pessoas e mais pessoas se achando que são muito, meditando para encontrar o Deus interior, quando se olha para dentro só vê vazio. Escuridão. Porque não estão olhando para Cristo, que é a luz, que pode iluminar esse vazio. Essa é a mensagem que nós temos que dar às pessoas. Vocês precisam de Jesus. O diabo tentou, mas graças a Deus esse movimento também cresceu. Ali pertinho também fica, em Palmyra, um memorial da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. É interessante esse local ali, é um centro de visitação bem bonito e tal. Ali está uma estátua de Joseph Smith, o pretenso profeta, né, do mormonismo, que segundo eles teria tido uma visão de Deus em 1820. E lá, sobre o Monte Cumorá, está uma estátua folhada a ouro do anjo Moroni, que teria dado a Joseph Smith aquele livro com placas de ouro para que ele pudesse copiar. O livro foi depois devolvido, nunca se viu. E esse livro foi chamado depois de o Livro de Mormon, traduzido para muitas línguas. Ali eu fiz uma pergunta para o guia, para o Mormon que estava ali nos acompanhando, o senhor, bem vestido, falava alguns idiomas, e eu perguntei a ele, escuta, esse Moroni era um anjo ou um espírito? Eu sabia a resposta, mas eu queria ouvir dele. Bom, a gente chama de anjo, mas era um espírito, uma pessoa que morreu e voltou para revelar aquilo que Smith tinha que saber. Muito obrigado, era só o que eu queria ouvir. Na verdade, é uma variação do espiritismo também. 10 quilômetros da fazenda de Hiram Edson. O tempo não permite, mas muitas outras manifestações estranhas, movimentos esquisitos, não é? Surgiram ali naquelas redondezas. O Smith teve 40 esposas, foi preso, era envolvido com política.
De modo que quem olhasse para aquela região dos Estados Unidos pensava que só tem louco, aqui só tem coisa estranha. O movimento feminista incentivando o lesbianismo nasceu ali perto também. Uma comunidade chamada Oneida, em que todo mundo casava com todo mundo, né? Nem tinha casamento, né? Era uma comunidade religiosa em que todo mundo se relacionava sexualmente com todo mundo. E os filhos eram adotados pela comunidade, não tinha pai nem mãe. Ali surgiu isso também. Até que depois os líderes religiosos locais chegaram lá e extinguiram o negócio, porque era uma barbaridade. Tudo ali perto. Só surgem malucos daqui, inclusive os adventistas. Você percebe por que eu chamo isso de espetáculo paralelo de Satanás? Ele tentou atrapalhar, mas não conseguiu pela graça de Deus. Deus estava com esse movimento. Isso aqui, a maioria dessas coisas ficaram para lá. A igreja avança, a pregação avança. E eu só estou nesse movimento hoje porque, usando o meu ceticismo no passado, eu pude perceber que essa mensagem é coerente, que essa mensagem é lógica e que essa mensagem salva e traz esperança. E por isso quero permanecer até o fim aqui nesse movimento. Sabe, irmãos, nós temos outra coincidência interessante na história. Não ali nos Estados Unidos, essa foi na Inglaterra. Na introdução do seu livro Origem das Espécies, Charles Darwin escreveu o seguinte: após 5 anos de trabalho, permiti-me especular sobre o assunto e redigi algumas notas breves. Desenvolvi essas notas em 1844. Que interessante, não? Até as converter num esboço das conclusões que então me pareciam prováveis e que foram publicadas em 1859 em Londres com o título, resumido, A Origem das Espécies. 1859. Manifesto Comunista, publicado em 1848. Você acha que é coincidência tudo isso? Eu não creio em coincidências. Eu creio num grande conflito acontecendo claramente nesse planeta, em que as forças do bem e as do mal estão ali se digladiando, estão ali em combate intenso, e nós no meio de tudo isso. Deus suscitou esse movimento para pegar uma mensagem muito clara. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, para a gente encerrar lendo essa mensagem, que é o nosso grito de guerra, que é o nosso manifesto. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Então, vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão um evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém? Essa é a nossa mensagem. É isso que temos que pregar ao mundo. Existe um Deus, o Criador. Há um juízo se processando e você tem que tomar uma decisão muito séria, de consequências eternas. Esse Deus criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso remete ao sábado. O sábado existe e é o memorial da criação desse Deus. Esse Deus salva, esse Deus ama, e o Filho dele vai voltar em breve.